O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. Três coisas que todo brasileiro é: juiz de direito, técnico de futebol e presidente da República. Todos têm a solução para tudo e o dedo pronto para acusar e condenar. Mas o dedo só aponta para frente. Ele nunca aponta para trás. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que com sabedoria discernem o certo do errado, mas não julgam, não condenam, compreendem que isso é prerrogativa do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, está numa trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Glórias sejam dadas a Jesus, o nosso Rei e Juiz, o nosso Deus de justiça. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te posicione na condição de servo e deixe para Deus o ser Deus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Quem nunca foi julgado pelo mundo? A Bíblia nos adverte a não amarmos o mundo e nem as coisas que nele há. Existe algo que podemos afirmar que é infalível e que sempre coopera em nosso favor. É a palavra de Deus. Duvidem de qualquer afirmação humana, mas não questionem a palavra daquele que não mente. Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus é verdadeira, é autenticada pelo próprio Deus e provada.
O ímpio, por não conhecer a palavra e as verdades de Deus, e não conhecer ao Deus maravilhoso a quem nós servimos, vive afrontando as verdades de Deus. E mesmo não crendo nas Escrituras, as sanções ali previstas se aplicam também a eles. A nossa vantagem é que Deus nos disciplina para que melhoremos, para que nos corrijamos, porque mesmo estando eventualmente em algum descaminho diante de um corretivo, nós sabemos onde nos posicionar, como nos posicionar. Mas aos ímpios, que não são de Deus, Ele castiga, Ele entrega nas mãos do inimigo e pune com muito rigor, para que eles cada vez mais revelem o mal que reside no seu interior. O tratamento que Deus dispensa a seus filhos é muito diferente do que Ele dispensa aos filhos do mundo. E é assim para que todos vejam o amor que o Senhor sente pelos seus filhos fiéis. Nós não cremos que o profeta Isaías teve um grande prazer em entregar ao rei Ezequias, que se encontrava enfermo, a mensagem de Deus dizendo que ele estava prestes a morrer. Mas como um profeta de Deus, ele não poderia rejeitar aquela missão da parte do Senhor. Agora, notem como aquela profecia contribuiu para o bem do rei, como consta no trecho do livro de Isaías, que apresentaremos na sequência, em que Ezequias recebeu de Deus a cura e um adicional, um plus, de mais 15 anos de vida. Existem mensagens que nós não gostaríamos de publicar, porque, na verdade, nós desejaríamos que o mundo não fosse como ele é em determinados aspectos. Mas nós compreendemos que Deus é perfeito e que a sua criação foi perfeita e que o inimigo é quem se encarrega de destruir o que Deus criou. Nós sabemos também que Deus sabe o que faz, que Ele está no controle de tudo e de todos, que o mal que há no mundo não durará para sempre e que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E essa convicção é uma prova da nossa fé. Deus nos deixou a sua palavra e nos envia os seus profetas. Mas as pessoas não creem na palavra de Deus, desafiam a Deus, matam os profetas de Deus e mentem se dizendo cristãos. Mas a justiça de Deus não falta. E os planos de Deus jamais irão falhar. Que ninguém se engane. A maior parte das pessoas, inclusive pessoas de Deus, não compreendem o coração de Deus e não entendem que as ordens e mandamentos que Deus nos deixou são uma prova do amor que Ele sente por nós. Foram todas feitas para nos proteger. É importante
importante considerarmos que elas provêm de uma inteligência infinitamente superior à nossa e de um coração que nos ama com amor divino, com amor eterno. Temos que considerar que Deus não nos criou para nos escravizar com ordens limitantes, mas Ele nos gerou para nos amar e para nos resguardar dos perigos do mundo, principalmente dos males que os nossos olhos carnais não conseguem ver. Assim como todo pai tem o dever de proteger e cuidar do seu filho pequeno, que ainda não tem conhecimento da vida e do mundo, Deus nos protege e nos guarda, para que nós não tropecemos em pedra. Deus não quer que soframos, hein? Muita atenção, Deus não quer que soframos. Ele já declarou que não tem prazer nem mesmo na morte do ímpio, muito menos na dos seus filhos fiéis. A falta de conhecimento de Deus, do coração de Deus e dos propósitos de Deus leva muitas pessoas ao erro e consequentemente, às sanções. E chega a levar até mesmo à destruição de povos. O nosso Deus é um Pai que não aceita rebeldia. Se conhecemos a Deus e confiamos no Senhor, não temos razão alguma para não cumprir com todas as ordens e mandamentos dele, mesmo a despeito da nossa carne, que não se converte e milita durante todo o tempo contra o Espírito e contra Deus. Esta vida, meus irmãos, é um desafio. E só sairá vencedor aquele que de coração decidir obedecer a Deus. Obedecer é sempre melhor do que sacrificar. Não basta dizer que é crente. É preciso ser crente de verdade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E se ele está buscando tanto, meus irmãos, é porque não está muito fácil de encontrar. 2 de Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isaías 38, 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai:
Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Josué 23, 14. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Não é sem motivo que as pessoas se autorrecriminam pelas escolhas que o povo faz dos seus governantes. O verdadeiro Estado democrático de direito é algo muito difícil de se alcançar, porque requer a existência de candidatos verdadeiramente comprometidos com Deus e com as causas do povo. Mas a autocrítica é fundamental para quem deseja melhorar, porque não consegue fazer justiça quem não é justo. E quando o ímpio governa, nós já sabemos que o povo geme. Mas que isso não sirva de desculpas para ninguém. Mas o erro na escolha dos governantes não é algo exclusivo do nosso país. Nas grandes potências mundiais ocorre o mesmo, já que os justos não se candidatam. Eles repudiam a sujeira da política no mundo. A Rússia já havia invadido a Península da Crimeia em 2014. Já havia invadido a Ucrânia em 2022. E nas eleições de 2024, 87% da população votou massivamente para manter aquele mesmo governante no poder. Mesmo a despeito da guerra na Ucrânia já haver ceifado as vidas de mais de 70 mil soldados russos. A população russa idolatra aquele governante e afirma que tudo o que ele faz é correto. Imaginem. E mesmo estando chorando pela morte dos seus familiares mortos na guerra, as pessoas confirmaram a manutenção daquele mesmo governo que já se assemelha a uma ditadura até o ano de 2030. Nos Estados Unidos, a população decidiu apoiar a candidatura de um ex-governante que estava sendo processado por uma série de atos criminosos. E certamente hoje, decorrido um mês da sua posse, já não estão muito felizes com a atuação dele. Mas ocorre que o arrependimento não alcança para gerar um impeachment. É o preço da democracia
sem a cultura eletiva consciente. As nações do mundo preferiram se sujeitar a governos humanos, falhos e corruptos, assim como fez a nação de Israel, que não aceitou continuar a ser governada por Deus. Provérbios 29, 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Samuel 8, 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, e aceitaram o suborno, e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Por esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, porque não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. E diante da rejeição do povo de Israel, do seu governo, Deus, em um ato de amor, ordenou a Samuel que os prevenisse da forma como procederiam os reis que houvessem de reinar sobre eles. E disse Samuel à nação de Israel todas as palavras da parte de Deus. Mas, mesmo a despeito da advertência feita pelo Senhor, eles insistiram em ser como as demais nações e ter um rei humano sobre si. O povo de Israel teve a oportunidade de continuar a viver sob o maior e melhor governo que jamais existiu sobre qualquer nação do mundo. Mas o homem erra continuamente. E desde o princípio tem feito escolhas erradas. 1 Samuel 8, 9. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos
e os empregará nos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes, e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Mateus, capítulo 7, temos Jesus prosseguindo no seu sermão da montanha, passando instruções de como devemos proceder em vários aspectos desta vida. No versículo 1, Jesus nos adverte de que não devemos julgar para não sermos julgados. Mas as pessoas julgam e condenam a todos, exceto a elas próprias, porque se consideram perfeitas. Isso revela uma cultura mundana que não pode existir entre os filhos de Deus. Mateus 7, 1. Não julgueis para que não sejais julgados. No versículo 2, Jesus explica a razão da sua advertência feita no versículo anterior, esse que acabamos de apresentar. Disse Jesus: com o mesmo juízo com que julgarmos as pessoas, nós seremos julgados. Notem que Jesus apresenta a sua frase no plural quando ele diz que com a mesma medida com que medirmos, vos hão de medir também, demonstrando que ele não se refere apenas ao julgamento final do Senhor, mas que os que julgarem serão julgados também nesta vida. O trecho da carta de Paulo aos Gálatas, que apresentaremos na sequência, nos confirma que Deus não se deixa escarnecer e que todos colhemos aquilo que plantamos. Mateus 7, 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Nos versículos 3 a 5, que encerram o nosso trecho inicial, Jesus nos chama a atenção para o fato de atentarmos
para os erros dos outros e não nos preocuparmos com os nossos próprios erros. Como podemos ajudar alguém a se corrigir antes de nos corrigirmos a nós mesmos? Como podemos julgar e condenar aos outros estando nós mesmos no pecado e possivelmente até em um pecado maior e mais grave? Então Jesus nos apresenta a sua orientação final sobre esse assunto, instruindo-nos a primeiro resolvermos os nossos problemas, a corrigirmos as nossas falhas, para então pensarmos em ajudar aos outros, em corrigir aos outros. Esse deveria ser o modelo adotado por essa sociedade hipócrita, em que as pessoas se julgam superiores, se julgam mais sábias e mais puras que as demais, e em condições não apenas de julgar, mas também de condenar e executar as pessoas. Mateus 7, 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Glórias a Deus pelo ensinamento de sabedoria. Existe uma frase que todos ouvimos e lembramos da época dos últimos debates para as eleições presidenciais no nosso país. A frase é: mas você é um bandido? Notem que nós não estamos entrando no mérito da afirmação, não estamos concordando nem negando aquela condição. E também não estamos apoiando ou defendendo um ou outro candidato. Não é a nossa função. Não nos cabe fazer esse julgamento. O nosso foco está na frase em si, algo totalmente fora do contexto, e que foi dita por um candidato com um histórico de investigações em curso na época. Investigações sobre rachadinhas e atos de misoginia contra um candidato com uma condenação revertida e aparentemente encerrada politicamente, apontado como líder do maior escândalo de corrupção pública da história do Brasil, conhecida como a Lava Jato. Aquela frase foi dita com o objetivo de atrair mais eleitores para si. Mas notem que o tiro saiu pela culatra. Porque o que as urnas apresentaram foi justamente o oposto: a vitória do seu opositor. Ora, uma afirmação como essa pressupõe uma conduta ilibada da parte do afirmante, o que ultimamente tem se revelado como inexistente. E hoje vemos
toda a sujeira revelada na vida daquele acusador. E segundo a palavra de Deus, o acusador é o demônio. Vejam bem, desvios de verbas públicas e até mesmo uma fria e premeditada tentativa de realizar assassinatos múltiplos para tentar se manter no poder. Tudo o que tem chegado a público, independentemente de uma condenação judicial, pela robustez das provas materiais apresentadas, já serve para demonstrar que quando da acusação feita anteriormente, no referido debate, se havia bandido naquele local, não era apenas um. A palavra de Deus nos ensina que nada há que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Isso serve também para comprovar que não devemos julgar para não sermos julgados. Porque o único que tem o direito de julgar e condenar é Jesus, o único justo, o único juiz, o único que tem condições de julgar. Mas aquele que julgou e o fez publicamente em rede nacional, agora está sendo julgado publicamente em rede nacional. É mais uma vez o cumprimento da palavra de Deus. Lucas 12, 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em treva dissestes, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Tiago 4, 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? João 5, 26. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é Filho do homem. Louvado seja o Senhor Jesus, o Filho do homem, o nosso verdadeiro juiz. O que esse mundo que julgou e condenou a Jesus tem de bom para nos oferecer? Nada. Mas o que mais nos entristece e preocupa é a postura adotada pela Igreja do Senhor. É decepcionante ver como tantos pastores abraçaram a causa política de um candidato que, estando no poder,
já tinha um histórico de problemas e já demonstrava total menosprezo para com a população, inclusive durante o crítico período da pandemia. Mas a população do Brasil é fraca de memória. E enquanto as pessoas morriam aos milhares todos os dias, ele negava a vacinação, que afinal foi a solução. Ele negava as máscaras e o isolamento e zombava da agonia das pessoas que estavam morrendo, desfilando em motocicletas. Uma pessoa que tentava se passar por uma pessoa de Deus, que iniciou o seu mandato com orações de início das atividades diárias, mas que logo trocou as orações pelos palavrões, revelando o que realmente guardava no seu interior. É triste ver como a Igreja de Deus trocou a Jesus por um ídolo humano. E um ídolo com esse perfil. E os pastores obrigaram os fiéis a votar nele, a votar no seu candidato, a votar no seu ídolo. E alguns ameaçavam as ovelhas de Deus, dizendo que os que não votassem nesse candidato eram filhos do diabo e estavam indo para o inferno, coisa que a Bíblia não diz. E oravam a Deus, não para que Deus convertesse e desse sabedoria a essa pessoa, mas para que ele se mantivesse no poder, com medo do outro fechar as igrejas. Confiaram mais no homem do que em Deus. É indignante ver que, a despeito de toda a verdade agora revelada, ainda existem pastores defendendo aquele a quem Deus já condenou. Apoiar ao erro é errar também. E é muito preocupante a falta de visão espiritual reinante na Igreja de Deus. Não é a casa de Deus se não houver visão espiritual, se não houver visão profética, se tiver a fé posta no homem e se não der atenção para a voz de Deus. Mateus 12, 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Romanos 1, 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia,
avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Deus está sendo muito claro que nós não podemos apoiar o mal, não podemos apoiar o erro, não podemos ser cúmplices do pecado. Existem situações que ocorrem nas nossas vidas, coisas que nós vimos ou palavras que nós ouvimos, que ficam gravadas no nosso subconsciente. E vez por outra, de forma espontânea ou estimulada por fatos ou atos, elas voltam à tona. Nós preferiríamos considerar esse deslize eleitoral e a postura da igreja como uma página virada. Nós preferiríamos que a igreja do Senhor tivesse aprendido com a lição, mas nos incomoda profundamente ver que ainda hoje, quando se programa pelas redes sociais uma manifestação nacional contra o governo atual e em favor justamente daquele que é hoje o alvo das investigações e denúncias criminais, que surge mais uma vez no lamaçal desse meio político o nome de um dos líderes da igreja. O mesmo que ultimamente, antes do surgimento das denúncias, permanecia subindo em palanques, em apoio justamente ao candidato denunciado como um dos integrantes desse novo movimento. Uma pessoa que se diz de Deus integrando esse movimento. Nós não temos que julgar e nem que condenar, mas nós precisamos ter o discernimento de não nos envolvermos em situações de risco que possam macular o nome da igreja do Senhor. E o mais grave é que ninguém da Igreja de Jesus tem o chamado para defender ou para recomendar um ou outro candidato. A igreja foi criada por Jesus para honrar, ensinar e reverenciar somente a Ele, a ninguém mais. Não é possível, meus irmãos, que esse desvio de conduta vá perdurar por mais tempo. Parece que não bastou a experiência passada em que Deus decepcionou todos os cabos eleitorais de candidatos humanos. Pessoas que,
deixaram de pregar a Deus para pregar ao homem. As pessoas não aprenderam com a lição. Infelizmente, a realidade que se apresenta diante dos nossos olhos revela que as coisas não estão evoluindo da forma como deveriam. O que demonstra, o que revela, o que comprova que o inimigo está muito ativo dentro da igreja. Não participe de manifestações. Não aceite qualquer tipo de assédio para votar em determinados candidatos. Não insista em permanecer em congregações que estão apoiando a candidatos políticos. Não desvie o seu foco do nosso governante, que é Jesus. A igreja julgou. Não julguem mais. Não apoie o erro de alguns. Diga não para os pastores de homens. Quem prega ao homem não prega a Deus e não é um verdadeiro servo do Senhor. Tome uma atitude correta. Não erre pela cumplicidade nem pela omissão. Ore a Deus. Peça a direção do Senhor. Seja fiel a Deus. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Inscreva-se no nosso canal. Use o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Vários irmãos têm se oferecido para apoiar esse nosso trabalho com ofertas voluntárias e nós temos recusado. Mas agora chegou a hora. Nós estamos nos estruturando para servirmos melhor. E toda ajuda é bem-vinda. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter esta obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Faça uma doação por Pix, se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 450 mensagens publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honrando a Deus, confiando somente em Jesus, o nosso governante. Diga não para a idolatria.